Trump anuncia que grávidas não devem tomar Tilenol pelo risco aumentado de autismo. Disse que em Cuba, onde as mulheres não têm dinheiro para comprar Tilenol, o índice de autismo é muito menor. Mas será que isso tem embasamento científico? Como vocês podem perceber, hoje eu estou aqui na minha casa para poder gravar esse assunto para vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou o Dr. José dos Reis, eu sou médico cardiologista e se você gosta dos assuntos abordados aqui nesse canal, não esqueça de se inscrever nesse canal e também de curtir, que isso ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Trump falou que antigamente a taxa de autismo era de 1 para cada 10 mil crianças e que hoje essa taxa está de 1 para cada 31 crianças, um aumento muito expressivo se comparado há décadas atrás. E o que será que está atrás disso? Será que é o uso do Tilenol, o famoso paracetamol aqui no Brasil? E esse dado está correto, sim, aumentou muito a incidência, prevalência no diagnóstico de autismo. E muitos estudos começaram a surgir tentando avaliar qual seria a correlação do aumento do número de autismo entre as crianças. Um famoso estudo publicado na década de 1998 tentou correlacionar o aumento do número de autismo com as vacinas. E infelizmente esse estudo falso, diga-se de passagem, acabou trazendo um alarde muito grande para as vacinas, fazendo com que vários pais deixassem de vacinar os seus filhos com medo deles adquirirem o autismo. E de onde começou essa história da correlação do uso do paracetamol, do Tilenol, com autismo? Um estudo de 2008 avaliou mães que usaram paracetamol ou Tilenol durante a gravidez e percebeu um aumento de casos de autismo nessas mães, levando assim a uma causalidade. Então, se a mãe usa paracetamol ou Tilenol, eu tenho um aumento do número de autismo. Então foi visto isso inicialmente, num estudo de caso controle. Grave bem isso daí, porque isso é importante para você poder definir se uma causa é determinante para uma consequência. Em 2021, um estudo de meta-análise de coortes também conseguiu avaliar essa correlação de mães que usavam Tilenol durante a gestação com crianças tendo o diagnóstico de autismo. Aí eu te digo, como que a venda de Tilenol ainda é permitida nos dias de hoje? Como que os médicos prescrevem o uso de paracetamol para gestantes? Seria ali um grande complô da indústria farmacêutica para que as crianças nasçam com autismo? O primeiro ponto que a gente tem que avaliar é o perfil das mães que fazem o uso do Tilenol durante a gravidez. E aí foram vistos algumas diferenças das mães que usavam paracetamol das mães que não usavam. Primeiro ponto, as mães que utilizavam do Tilenol tinham piores condições socioeconômicas, tinham mais doenças psiquiátricas, tinham maior índice de IMC, tinha maior porcentagem de tabagismo e também tinha maior porcentagem de distúrbios neurovegetativos. Olha quantos fatores de riscos essas mães tinham em relação ao grupo que não utilizavam, numa menor quantidade ou comparado, esses dois grupos, com o uso do Tilenol. Então vejam, não é somente a questão da medicação, mas o perfil de quem a usa. Então, será que é mesmo o Tilenol o grande culpado pelo autismo? E gestantes não usam paracetamol ou Tilenol por acaso. Elas vão utilizar por infecção, processo inflamatório, alguma dor, algum distúrbio que já vai pôr algum risco de desenvolvimento desta criança na sua formação intrauterina. Então, vamos falar de fatores de riscos reais para o desenvolvimento de autismo, como exposição a poluentes, idade materna, doenças autoimunes e infecção, história familiar no desenvolvimento
neuromotor, infecção por rubéola. Isso são alguns dos fatores de riscos reais ao desenvolvimento de autismo nas crianças. E isso tudo não foi colocado em pauta na análise desses estudos, quanto à comparação do uso do Tilenol, o paracetamol, para desenvolvimento ou não do autismo. Então, em 2024, essa correlação foi quebrada. Um estudo publicado no JAMA, uma revista internacional super conceituada, realizado na Suécia, com mais de 2, milhões de pacientes nesse estudo, no qual conseguia avaliar a correlação entre irmãos, ou seja, pacientes da mesma família, mesmo pai e mesma mãe. Um foi exposto ao paracetamol e o outro não foi exposto ao paracetamol. Então, com isso, fatores confundidores foram excluídos, deixados de lado, porque estavam no mesmo ambiente socioeconômico, o mesmo pai, a mesma mãe, compartilhavam ali da genética. E pasmem vocês, não teve correlação do uso do paracetamol com autismo. Então, esses estudos prévios que eles utilizam para tentar correlacionar o uso do Tilenol com autismo é muito poluído, ele é muito sujo. Várias variáveis importantes que são determinantes para o desenvolvimento da doença não foram considerados. É a mesma coisa que você pegar e falar assim, mães que comem arroz durante a gestação têm um maior risco. Porque aumentou o consumo de arroz durante a gestação. E aí você viu o maior número de autismo. Isso é causalidade. Então, muito cuidado para você poder fazer uma correlação de algum fator de risco com ele determinar uma doença. Então, doutor, me explica uma coisa. Como que aumentou tanto o número de autismo? Um dos principais fatores é no método diagnóstico. Antes, quantas crianças, hoje adultos, não tiveram um diagnóstico de autismo na infância? Hoje você aperfeiçoou muito os critérios diagnósticos, o espectro autista, e com isso você com certeza aumenta sim o número do diagnóstico de autistas nas crianças nos dias de hoje. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês é cuidado com os charlatões que querem fazer dessas notícias um alarde para vender falsas soluções. Eu tento trazer aqui explicações lógicas e inteligentes para vocês. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever, que isso ajuda muito. Tem alguma dúvida sobre o tema? Vamos conversar a respeito disso. Escreve aqui nos comentários e até o próximo vídeo e tchau!